Olá, Shalom! Eu sou a professora Teresa Kiel e neste episódio da Bíblia Hebraica em 5 minutos nós vamos conversar sobre os livros da Bíblia Hebraica. Vamos começar. Vou diminuir um pouquinho a minha tela para que vocês possam ver melhor os slides. Então, para os judeus, a Bíblia que nós temos hoje nas nossas mãos, é o livro sagrado que registra a história do seu povo. Desde os tempos remotos, mais imemoriais, como da criação do mundo, até a época do Segundo Templo, que é a época dos profetas Ageu, Zacarias, Malaquias, Esdras e Neemias. A Bíblia hebraica, o nosso Antigo Testamento cristão, ele é chamado de Tanakh, é uma palavra mnemônica que reúne 24 livros que têm os mais diversos gêneros literários. Esta Bíblia hebraica, ou este Tanakh, ele tem uma divisão tripartida. A primeira parte deles é a Torá, que tem os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, igualzinho ao nosso Pentateuco. A parte central da Bíblia hebraica contém os livros chamados Naviim, profetas, e ela é dividida em dois grandes blocos: os profetas anteriores, e aí é o grupo dos livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os profetas posteriores, com os profetas propriamente dito, como nós conhecemos, os profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, e o livro dos 12 profetas menores. A última parte do cânon hebraico é chamada de Ketubim. Ketubim quer dizer escritos, é o substantivo derivado do verbo katav, que é o verbo escrever. E aqui, então, nós vamos ter os livros de Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Daniel, que para os judeus não é profeta, ele é um expoente da literatura apocalíptica, e fechando o cânon, Esdras, Neemias, 1ª e 2ª Crônicas. Para os judeus, a Torá é a revelação máxima de Deus ao povo, porque todos os livros da Torá, na perspectiva judaica, foram dados por Deus diretamente a Moisés. Moisés esteve ali, face a face com o Senhor, recebendo todos esses livros no Monte Sinai. Os profetas, obviamente que eles também são livros muito especiais, mas não têm essa característica da revelação face a face, frente a frente, como tinha Moisés. Então, eles são uma revelação muito importante. Josué, Juízes, Samuel e Reis retratam o período anterior ao exílio. Já Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 tratam, ou na perspectiva deles, abordam temas depois do exílio, profetas que profetizaram após o exílio. E é uma realidade. Jeremias, Ezequiel, dentro do livro dos 12, nós vamos ter os próprios Ageu, Zacarias e Malaquias. A última parte do cânon, o Ketubim, ele é uma peculiaridade para o judaísmo, porque apesar deles entenderem esses textos como textos valorosíssimos, como palavra de Deus, eles entendem que esses textos, eles na realidade são palavras que o homem fala a Deus. Isso é o livro de Salmos, Provérbios. Jó vai ter tanto Jó falando com Deus, quanto Deus falando com Jó, respondendo às suas questões. Os próximos livros, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther, formam na perspectiva judaica o rolo das festas, porque cada um desses livros são lidos em uma festa particular. Por exemplo, o livro de Ruth é lido na festa da colheita. Lamentações, quando se celebra ou se rememora as vezes em que Jerusalém foi destruída. Eclesiastes, Sucote. Esther,
Purim, né? Então a gente percebe, Cantares na Páscoa, então a gente percebe que nós temos aqui nessa última parte do cânon algo muito peculiar da cultura judaica e que, de certa forma, se afasta um pouco da perspectiva cristã. Muito bem, avançando um pouco, todo esse cânon, todos esses livros, todo o Tanakh, ele foi escrito numa língua chamada hebraico, que tem esse alfabeto lindo aqui, um alfabeto consonantal com 22 ou 23 letras. Esse alfabeto consonantal, ele não tem caixa alta e caixa baixa, nem tem esse excesso de pontuações que nós temos na nossa língua, né? Como vírgula, ponto e vírgula, exclamação. Não, o hebraico tem sim partículas exclamativas, partículas de negação, partículas interrogativas, mas ele não tem esse excesso de pontuações que nós temos em português. E como vocês estão vendo aqui, ele também não tem vogais. As vogais são um produto bem posterior à escrita do texto consonantal. Mas essa língua é uma língua muito fácil, que à medida em que a gente vai aprendendo, nós até, de certa forma, podemos dispensar as vogais das palavras. E para que vocês conheçam um pouco desta língua linda, eu coloquei aqui uma página, então, de Gênesis 1, já com as vogais que vocês estão vendo, esses tracinhos, tracinho, um Tzinho, pontinhos embaixo das letras. Essas são a codificação, ou essa é a codificação das vogais em hebraico, né? E essa língua linda e maravilhosa, ela está espalhada pela terra de Israel, porque o hebraico é hoje a língua oficial de Israel. E aqui é uma placa muito bonita da Via Dolorosa, onde em cima nós temos então Via Dolorosa escrito em hebraico, depois em árabe e por fim em inglês, né? Aqui temos agora placas de rua indicando, ó, o mar, né? O Mar Morto, né? Yam HaMelech, né? Então, também, né, usando aqui o hebraico, né, como a primeira língua da terra. Temos ainda aqui, ó, Bethlehem, uma rua, né, a Casa do Pão, né, que como no Novo Testamento a gente vai traduzir por Belém, né? Então, Bethlehem, né, numa plaquinha de rua, né? Muito bem. Algumas passagens do Tanakh, né, elas foram registradas em aramaico, que foi a língua, né, oficial ali na época do Império Persa e também era a língua oficial ou mais popular na época de Jesus, sendo que o hebraico ficou mais para os textos religiosos, né? Então, as passagens de Jeremias 10, 11, de Daniel e de Esdras, que vocês estão vendo em tela, elas foram escritas em aramaico, né? Entendendo agora, né, que todo o Antigo Testamento cristão ou todo o cânon da Bíblia hebraica foi escrito em aramaico, a gente também vai aprender aqui nesse vídeo que os livros da Bíblia hebraica têm nomes diferentes, em alguns casos, do cânon que nós temos hoje na nossa Bíblia em português, né? Então, o primeiro livro da Bíblia não se chama em hebraico Gênesis, mas se chama Bereshit, né? Gênesis é uma palavra grega que quer dizer início, né? Porque o livro de Gênesis trata disso mesmo, trata do início de todas as coisas, seja do início do mundo, do homem, do povo de Israel. Então, está correto, né, pensarmos na temática de início e nominarmos o livro de Gênesis, mas para os judeus o livro chama-se Bereshit, num princípio. O livro de Êxodo chama-se Shemot, nomes, né? Por quê? Porque logo no primeiro verso da Bíblia hebraica nós lemos o seguinte: estes são os nomes, Shemot, né? Estes são os nomes. E o judeu, ele costuma nomear realmente os seus livros a partir das primeiras palavras, selecionando, né, uma das primeiras palavras dos versos para nomear, então, o seu livrinho. E aí, Shemot, então, é o nome de Êxodo em hebraico. Vaikra é Levítico, Bamidbar, no deserto,
é o livro de Números, e Devarim, palavras, é o livro de Deuteronômio. Nos profetas anteriores, não vai mudar muito aqui, né? Nós vamos ter o livro de Josué, nominado Yehoshua, né? O livro de Juízes, Softim, Sofete eram os juízes, os administradores, os governantes, né? Depois Samuel, Shemuel, né? Reis, né? Malachim, né? Reis também. E depois vamos ter o Isaías, que em hebraico é Isaiahu, o Jeremias, Irmiahu, o Ezequiel, esse é difícil de falar, Equesquiel e o Treassar, que quer dizer 12. Depois, no Ketubim, aí muda um pouquinho, nós vamos ter o livro de Salmos como Terrilim, o livro de Provérbios chamado de Mislei, o livro de Jó como Iob, o livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos como Shir Hasharim, o livro de Ruth como Ruth, o livro de Lamentações como Eikart. Eikart é muito, eu acho linda essa palavra. Eikart quer dizer como, que retrata exatamente o espírito do livro de Lamentações, né? Como isso foi acontecer com a cidade de Jerusalém. Então, Eikart. Depois a gente vai ter o livro de Eclesiastes, chamado de Kohelet. Kohelet não é um nome próprio, Kohelet quer dizer uma congregação, alguém que fala para uma congregação, um pregador, né? Kohelet. Depois nós vamos ter Esther, né? Depois nós vamos ter Daniel, depois nós vamos ter Esdra, abarcando aqui o livro de Esdras e Neemias, e por fim, Divrei Ha-Yamim, como eles nominam o livro de Crônicas. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Onde nós vimos um pouquinho sobre os livros da Bíblia hebraica. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal, aperte o sininho, porque no próximo vídeo você será avisado. Um abraço e Deus abençoe a sua vida.